Olá, meus queridos seguidores, meus caros empresários e empresárias que me acompanham por aqui. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre gestão empresarial. Esse assunto que muitos empresários fogem, mas é tão importante para o desenvolvimento dos nossos negócios. E hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que eu acredito ser uma das maiores dores dos empresários, porque muitos de vocês já passaram por situações bem difíceis em relação a esse tema. Eu sempre falo da importância de delegar tarefas para você poder crescer. Mas como fazer isso se eu já não confio nos meus funcionários? Se eu já tiver péssimas experiências em relação a isso. Como que eu vou fazer? Eu já fui roubado, eu já presenciei desvios e erros que me custaram muito caro, eu já tive funcionário me processando. E aí, você que está aí do outro lado assistindo, pode deixar o seu comentário de quais outras situações tristes e desafiadoras você já passou dentro da sua empresa. Gente, traição é uma palavra muito forte, né? Mas é exatamente isso que muitos empresários já viveram na pele, tanto em pequenas quanto em grandes empresas. Mas antes de eu destrinchar esse tema, tem muita gente nova chegando por aqui, então deixa eu me apresentar novamente. Eu sou a Simone Bonin, eu sou especialista em gestão para pequenas empresas e eu estou aqui para te ajudar a resolver todos esses problemas e essas dúvidas que impedem você de ter sucesso na sua empresa e ter uma empresa mais lucrativa. E antes que eu comece o conteúdo, deixa eu te pedir um favor. Aperta lá no botãozinho curtir para que o YouTube entenda que esse vídeo é muito relevante e entregue esse conteúdo para mais pessoas. Assim como você, outros empresários, eles podem estar passando pela mesma dificuldade e estão com dificuldades de fazer o seu negócio crescer e ter mais lucro. E pessoal, também não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para que semanalmente vocês possam receber as notificações de todos os conteúdos que eu coloco por aqui. E agora, voltando àquele assunto que a gente estava falando lá no início do vídeo, né? Eu entendo que a maioria dos empresários já teve problemas algum dia com algum funcionário. Porque uma vez que você é atraído, é muito difícil você voltar a confiar em alguém. Não é mesmo? Não é isso que acontece? Gente, eu mesma já presenciei na minha vida profissional roubos, falcatruas, muitos processos trabalhistas nas empresas onde eu atuei. E hoje eu vou contar para vocês o que nós, empresários, podemos fazer para minimizar esses riscos dentro das nossas empresas e delegarmos o trabalho com mais tranquilidade. Mas, gente, é preciso lembrar, né, que o tema traição, o ser passado para trás, ele não é algo novo no nosso mundo, né? Se a gente voltar lá na história do mundo, da evolução, nós vamos encontrar lá desde as passagens bíblicas, né, onde Judas traiu Jesus para receber uma quantia de 30 moedas, né? Hoje em dia já existem estudos mais recentes que discordam dessa teoria, mas enfim, essa é a teoria que a gente conheceu, né? Nós temos a história lá no livro do Gênesis, onde Caim traiu Abel e ele matou seu irmão por ciúmes. Também tem a história da mitologia grega, né, onde o deus Osíris, né, que de acordo com a história mitológica, ele foi o primeiro faraó e aí acredita-se que ele também ajudou a civilização, a humanidade a desenvolver e a cultivar a terra. E na história da mitologia, ela conta, né, que ele foi traído pelo seu irmão, ele foi assassinado e foi esquartejado
por que o seu irmão desejava o seu cargo de governador lá no Egito. E ainda assim, gente, nós temos histórias dos impérios, dos reinados, né? Elas são muito repletas de histórias de traição. E essas histórias, elas geralmente vêm recheadas de ganância, de inveja, de luta por poder. E é justamente isso que nós vemos nas empresas, né? As pessoas traem, as pessoas roubam justamente, né? Por ganância, por inveja, por querer poder. Então, assim, o mundo evolui, mas as histórias se repetem, né? E ao longo dos últimos anos, nós também já vimos muitas histórias de empresas que sofreram grandes escândalos por fraudes. E muitas delas tiveram consequências seríssimas, né? E assim, além de muitas empresas estrangeiras, aqui no Brasil a gente também pode citar alguns exemplos, né? Nós temos o exemplo da Petrobras, da JBS, nós temos alguns escândalos envolvendo montadoras sobre falsificação de especificações técnicas nos veículos e de peças. Aí existem os escândalos por assédio moral, por assédio sexual. E, gente, a lista é muito grande mesmo, né? Mas a minha pergunta, isso só ocorre em empresa grande? É claro que não, né, gente? A única diferença é que os escândalos das empresas pequenas, eles não vão parar na mídia, né? No mínimo na mídia da cidade, mas nunca a nível nacional ou a nível mundial como das empresas grandes, né? Mas não é porque não vai parar na mídia que esses casos não aconteçam, né? Não é porque eles não aparecem que eles não existam. Assim, traições, né, e fraudes nas pequenas empresas, elas são bem mais comuns do que nós imaginamos, né? Todas as empresas, elas estão sujeitas a passar por isso, né? E assim, vale lembrar também, gente, que fraudes dentro das empresas, elas provocam, né, além de muitas perdas financeiras, outras consequências, né, que podem ser até mais devastadoras, como processos, como danos à imagem empresarial, né? Quantas empresas não perderam muito valor de mercado por causa desses escândalos, né? Elas perdem a confiança no mercado. E assim, no ambiente do dia a dia de trabalho, né, tanto de empregadores quanto de empregados, ela provoca um clima de insegurança, de desconfiança dos funcionários, das suas chefias, né? No âmbito da direção da empresa, elas provocam suspeitas, desconfianças, até pela capacidade de gestão, né, dos próprios administradores. Então, assim, eu trouxe alguns dados para vocês para exemplificar um pouquinho isso, né? Em uma pesquisa do IBGC, que ele faz pesquisa dentro das empresas justamente nesse âmbito de fraudes, essa pesquisa mostra que aproximadamente 70% das empresas que foram entrevistadas, elas já sofreram algum tipo de fraude, né? Mas também, assim, por um lado, o empresário sofre fraude, mas ele não pode, né, se tornar refém do medo de delegar tarefas e fazer o seu negócio crescer, né? Porque o seu negócio, ele só vai poder crescer a partir do momento que ele contrata funcionários e ele vai escalando e ele vai delegando tarefas, né? Senão, não há crescimento. E assim, gente, o que o empresário não pode ser é que ele não pode ser ingênuo, a ponto de confiar cegamente nos seus colaboradores, sócios ou fornecedores também. Então, assim, a palavra ingênua é uma palavra muito forte no mundo dos negócios, né? E, assim, às vezes as pessoas confundem bondade com ingenuidade, né? Então, assim, o empregador, ele pode ser uma pessoa boa, ele pode ter um bom relacionamento com os seus funcionários, o quanto ele quiser, mas em momento algum ele pode ser ingênuo, porque a partir do momento que ele se torna ingênuo, é onde as pessoas percebem e aí elas vão começar a fazer falcatruas e passar ele para trás, né? Isso não significa que o empregador ele não possa confiar no funcionário. Ele pode, ele deve confiar,
mas ao mesmo tempo ele precisa ter mecanismos de controle, né, onde ele possa monitorar tudo o que está acontecendo dentro do seu negócio, né? E agora eu vou falar assim o que são esses mecanismos de controle, né? Dentro desses mecanismos, eu posso citar alguns exemplos, como a elaboração de um código de conduta adequado, um sistema de recrutamento, né, onde esteja centrado na ética, nos bons valores, disponibilização de um canal de denúncias dentro da empresa e principalmente o desenvolvimento de uma boa cultura empresarial. Mas nós vamos esmiuçar esses itens a seguir, né? Só que antes de falar de todos esses mecanismos de controle, existe uma coisa que é mais importante ainda para você evitar fraudes dentro da empresa, né? Eu vou começar mencionando uma citação de um empresário e autor. Eu sempre falo dele nos meus vídeos, que é o Rei Dalio, né? Ele é empresário e ele é autor daquele livro que chama Princípios, que eu sempre indico porque já foi um dos melhores livros que eu li assim na área de gestão. E ele fala, né, que uma empresa ela é feita de culturas e de pessoas. E quando você acerta na cultura da empresa e contrata pessoas certas, né, você já avançou muito para você ter uma empresa de sucesso. E eu também acredito muito nisso, né, que uma cultura forte e valores bem definidos na empresa, ela vai acabar atraindo melhores funcionários, né, para dentro dela. Na mesma pesquisa que eu citei ali logo no começo do vídeo, eles também mencionam, né, que uma cultura empresarial forte é um dos mecanismos mais eficientes para minimizar fraudes dentro de uma empresa, né? Então, assim, vamos começar esmiuçando esse tópico da gestão que eu adoro falar, que é a cultura empresarial. E assim, para quem ainda não sabe, não conhece o termo cultura empresarial, eu vou dar uma resumida para vocês. A cultura empresarial, ela é um conjunto de valores, hábitos e crenças que são compartilhados dentro de uma empresa, né? Tanto pelos donos da empresa quanto pelos funcionários. Essa cultura nada mais né, de como o empresário acredita que as coisas devam funcionar, né, dentro da sua empresa. E é importante nesse caso, assim, que o empresário ele tenha muita clareza quais são os valores mais importantes que devem ser vividos dentro da empresa, né? Se é honestidade, se é sinceridade, se é transparência, quais os tipos de crença que o empresário quer compartilhar com o seu funcionário, né? Se são crenças de merecimento ou são crenças de escassez, né? E também quais os tipos de hábitos que são permitidos dentro do ambiente de trabalho, né? E aí, baseado nessa cultura empresarial, é que você vai contratar pessoas que se encaixem, né? E que tenham valores semelhantes aos valores da sua empresa, né? E aí, outra coisa, assim, muito importante que os empresários, eles também negligenciam, é que uma empresa é um lugar onde deve existir regras e regras muito claras. E, gente, não importa o tamanho da empresa, se ela é uma empresa grande ou se ela é uma empresa que tem apenas um funcionário. Regras devem existir e elas devem ser claras, porque uma empresa não é a casa da mãe Joana, né, gente? Então, vamos combinar e botar ordem no negócio. E assim, essas regras, elas devem ser cumpridas, né, para que haja ordem dentro da empresa. Não adianta o empregador também colocar um monte de regras e não se fazer cumprir, né? A empresa não é um lugar onde o empregado chega a hora que quer, faz o que quer e tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? E assim, desde o momento da entrevista, quando o empregador ele vai contratar alguém, ele já deve explicar tudo como funciona, né? Como é a cultura da empresa, como são as regras e o que o empregado vai ter que seguir caso ele seja contratado, né? Caso ele seja admitido. Então, assim, logo, ter uma cultura forte, né?
e acertar no momento da contratação já é um passo bem grande, assim, para que o empresário possa minimizar os riscos, né, de fraudes dentro da empresa, porque ele vai estar contratando pessoas mais íntegras e comprometidas com a empresa, né? E assim, mas como o empregador ele pode falar assim, mas como que eu vou saber, né, quem são as pessoas certas para eu contratar, né? E assim, você nunca vai saber se você vai acertar 100% no momento da contratação ou não, né? Mas existem algumas coisas que você pode fazer no processo de contratação para minimizar esse risco de contratar errado, né? Porque 100% de certeza a gente nunca vai ter, né? Até porque tem umas pessoas que costumam mentir muito, né, na hora de fazer uma entrevista. Então, assim, na hora que o empregador for entrevistar o candidato, ele deve fazer perguntas que vão muito além das competências técnicas. Ele deve conduzir a conversa para que o candidato fale dele mesmo, né? E além do empresário ouvir o candidato falando sobre ele mesmo, ele ainda também pode direcionar algumas perguntas, né? Como assim? Pedir para ele falar por que ele deixou empregos anteriores, o que ele aprendeu com os erros cometidos na vida dele, ou erros que ele cometeu nos antigos trabalhos, né? Que tipo de qualidades ele espera de um líder? Pedir para que o candidato identifique quais são os pontos fracos e os pontos fortes que ele vê em si. E pedir também para ele listar, né, quais são os valores mais importantes que ele tem na vida dele. E assim, gente, por mais que o candidato tente mentir durante a entrevista, essas são perguntas que você vai poder identificar, né? Se ele é uma pessoa que tem autorresponsabilidade, se ele consegue reconhecer quando ele comete um erro, ou se ele é o tipo daquela pessoa, né, que fica terceirizando a culpa o tempo inteiro. Nunca é minha culpa, sempre a culpa é do outro, né? E você também vai poder identificar os valores desse funcionário que são importantes para ele e ver se esses valores eles coincidem com os valores da tua empresa, né? E aí, neste momento da entrevista, você já vai conseguir, né, selecionar candidatos e contratar candidatos que estejam mais em sintonia com o que você espera, né, para sua empresa. E lembre-se, pessoal, assim, a maioria das pessoas, né, elas são contratadas por habilidades técnicas e elas são demitidas por comportamento, né? Então, o empresário ele deve colocar muito, né, esses dois itens na balança, não contratar só pelo técnico, né, mas entender como essa pessoa é no dia a dia, né, quais são os valores e como ela costuma agir, né, como ela é em se tratando de comportamento. A gente só vai saber exatamente no dia a dia, né, na operação. Mas se ele já tomar cuidado, né, e fizer uma boa entrevista antes para identificar alguns pontos, a probabilidade dele acertar na contratação, ela torna-se muito maior, né? E assim, há pouco, né, eu também falei que uma empresa independente do tamanho, ela deve ter regras claras e essas regras devem ser cumpridas, né? Então, assim, deixar claro para o funcionário quais são as regras da empresa, né? E quais são as penalidades que incorrem se ele não cumprir essas regras, já é uma atividade para fazer no primeiro dia de trabalho, né? Você não pode deixar para depois, porque às vezes as pessoas não sabem, elas não têm noção, né? Quando o empresário ele estipula regras, né, e penalidades, mas faz vistas grossas, também não adianta, né? Então é importante estabelecer regras, estabelecer penalidades, mas cumprir o que ele está falando, né? E também não dar precedentes assim para
prevalecer um ou outro que não se aplica regras, e para outras pessoas as regras são mais severas, né? Então, quando o empresário faz isso, ele abre precedentes para que as pessoas ajam de forma ilícita, né, dentro das empresas. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante é que existem outros mecanismos, né, para coibir fraudes e abusos dentro da empresa, né? E um desses mecanismos, na verdade, ele é um documento formal que deve ser feito por todas as empresas. Ele chama Código de Conduta ou Código de Ética, né? Segundo dados daquela mesma pesquisa lá que eu citei do IBGC, aqui no Brasil somente 20% das empresas elas usam, né, elas aplicam esse código de conduta. E assim, uma empresa com uma cultura forte, ela obrigatoriamente tem que ter esse código de conduta. Ela não pode deixar passar batido, né? E o que você vai... Como que é esse documento, né? Nesse documento você vai listar, assim, quais são as regras do dia a dia da tua empresa. Essas regras, elas orientam os líderes, os funcionários, os parceiros de negócios, fornecedores, quanto ao que pode e o que não pode ser feito dentro da empresa e quais são as penalidades, né, caso alguém descumpra essas regras, né? E alguns exemplos que eu posso citar, assim, do que contém esse código de conduta, né? Então, por exemplo, assim, a empresa não permite álcool dentro da empresa. Então, o funcionário que for trabalhar sob efeito de álcool e drogas vai ser penalizado. Ou, por exemplo, o funcionário que usa carro da empresa, então... existe uma regra de velocidade, de usar o cinto de segurança, né? Tem as recomendações. Aí, assim, por exemplo, o funcionário não pode usar ativos das empresas para trabalhos próprios, não pode receber propinas e presentes de valor de alto valor, em troca de algum favorecimento, sei lá, ganha um presentinho aqui, compra de mim que eu te dou um presente. Ou mesmo assim, funcionários que emitem o pedido lá por um valor e daí acabam recebendo outro valor maior, né? Aquele taxado o por fora, né? Gente, isso não pode acontecer em lugar nenhum, né? Isso é muito ilícito. Ou assim, sacar dinheiro do caixa da empresa, ou usar cartão de crédito para fins pessoais, né? Esses são alguns exemplos do que pode ser colocado dentro de um código de conduta empresarial, né? Mas assim, gente, mais importante, de novo, né, que ter um código de conduta, de que ter regras claras, é fazer valer essas regras, né? Tipo, é cumprir o que está estabelecido, né? Porque senão, se não se cumpre, o funcionário vai continuar cometendo infrações, né? E assim, gente, às vezes um comportamento que obviamente parece errado para uma pessoa, para outra pessoa é completamente aceitável, depende da sua criação, das suas crenças, dos seus valores. Então, por isso é necessário ter muita clareza na hora da comunicação. Isso pode, isso não pode. Eu sempre falo, né, que tanto em empresa quanto em relacionamento, em qualquer lugar, gente, o óbvio precisa ser dito, porque as pessoas, elas pensam de maneira diferente, elas têm valores diferentes, então o que é certo para um não é certo para o outro, e assim pode gerar muito conflito, né, apenas por uma má comunicação, né. E geralmente, assim, esses códigos de conduta, eles são revisados anualmente, daí o funcionário tem que ler, e tem que assinar, e tem que ter ciência, né, do que ele pode e o que ele não pode fazer dentro da empresa, né. E assim, quando as regras e as penalidades, elas são de conhecimento de todos, fica muito mais difícil que alguém descumpra elas, né. Só que lembre, gente, difícil não é impossível, né? Então, assim, além de haver todo esse mecanismo, né, todo esse sistema de prevenção, assim,
existem outras coisas, né, que você pode fazer, né, além de avisar. Durante a minha carreira, enquanto eu ainda era CLT, gente, eu vi 3 casos de fraudes. Uma eu já tinha saído da empresa que eu trabalhava, mas como eu conheci o pessoal lá, eu fiquei sabendo, né? E o funcionário, assim, ele fraudava vale alimentação, ele fraudava vale combustível e ele também estava em conluio com outro fornecedor, emitindo nota fiscal acima do valor e recebendo propina por isso, né? Mas felizmente, assim, o caso foi descoberto e ele foi demitido. Acho que até a empresa, ela conseguiu recuperar o dinheiro, né? E aí, os outros 2 casos que eu vi foram em filiais estrangeiras. Então, assim, não conhecia diretamente as pessoas, mas eu fiquei sabendo do caso. E, de novo, né, os funcionários estavam em conluio com fornecedores, emitindo notas fiscais maiores. E em ambos os casos, os 2 também foram penalizados, né? O que tinha valor menorzinho, assim, eu lembro que ele foi demitido. E o outro caso, que foi uma fraude muito grande, gente, foi algo em torno, assim, de $1 milhão, mais ou menos. Ele foi parar na cadeia. Foi um caso, assim, foi um escândalo bem grande, assim, até porque fraudes dentro da companhia era algo muito raro, assim, de acontecer, né? Então, assim, gente, já que não é impossível, né, acabar com as fraudes, né, vamos para o próximo passo que pode ajudar a gente a coibir esse tipo de ação dentro das nossas empresas. E o próximo passo é ter bons controles e ter bons processos, né? E por que esse item é tão importante quanto o primeiro, né? Porque através deles o empresário ele pode saber se o funcionário, né, ele está trabalhando de acordo com as normas da empresa, né, se ele está sendo íntegro nas suas atividades. Quando nós falamos de processo, né, é onde o empresário vai definir quem faz o que, como faz, quando faz cada atividade do dia a dia da empresa, né? E quando a empresa tem processos bem definidos, fica muito mais fácil identificar falhas, né, e possível desvios nas operações. Se existe, né, o como fazer, o quando fazer, as irregularidades cometidas, né, elas ficam muito mais visíveis, porque geralmente os processos eles são de conhecimento de mais de uma pessoa, né? Então você consegue identificar se tem alguém fazendo alguma coisa errada dentro da organização, né? Os possíveis desvios de conduta, eles vão ser identificados com mais facilidade. E outro ponto muito importante, né? É que o empregado ele não deve fazer e aprovar a mesma atividade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, existe um termo, né, no mundo corporativo que chama segregação de função ou tarefa. E o que é isso, né? É quando a pessoa faz e a outra prova. Então, eu vou dar um exemplo, assim, para que eu possa exemplificar um pouco para vocês, né? Então, assim, um funcionário que trabalha no contas a pagar, que recebe uma nota fiscal para pagamento e aí ele coloca essa nota fiscal no sistema, ele não pode ser o mesmo que vai aprovar esse pagamento junto ao banco. Por quê? Porque senão ele pode receber uma nota por um valor maior que não estava aprovado, né? E acabar pagando isso. Outra coisa, né? Um funcionário de contabilidade que faz os relatórios, né? Ele não deve ser o mesmo que aprova os balanços, porque daí pode haver algo de burlar o sistema também, né? Contratos de compras, de vendas, eles devem ser constantemente revisados por alguém que não seja o comprador ou o vendedor, né? Então, assim, eu vou falar como ficaria um processo completo com segregação de função, né? Então, assim, o vendedor, ele emite uma ordem de venda que chega até a produção ou loja. Aí o produto, ele é preparado, o preço do produto é conferido com o preço da ordem e emitido a nota fiscal. A nota fiscal, nesse momento, ela é enviada para o departamento financeiro para que seja contabilizada no sistema como contas a receber, e um boleto é emitido para o fornecedor.
Quando o pagamento é recebido, os valores são conferidos, se o valor do recebimento é o mesmo valor da nota fiscal, o recebimento é contabilizado e aí a contabilidade vai processar o restante das transações, né? Isso seria igual para uma compra, né? O comprador efetua a ordem de compra, a empresa recebe o produto, envia a nota fiscal para o financeiro confronta essa nota fiscal com a ordem de compra, confere se está tudo ok e contabiliza para pagamento, né? E nesse caso, o pagamento deve ser aprovado por um superior, né? Nunca por alguém que colocou essa nota no sistema também, né? Então, assim, esses são dois pequenos exemplos de processos, né, que devem ser seguidos nas empresas, né, para que haja um processo transparente. Mas ele também pode ser replicado, assim, para qualquer tipo de atividade ou para outros departamentos dentro da empresa também, né? Lembre-se assim sempre, né? A pessoa que executa uma ação de compra ou de venda, ela não deve ser a mesma que tem o poder de receber ou de efetuar pagamentos, né? E aí também, né, em caso de produção de fábricas, é muito comum ver fraude na área de manutenção, na área de produção. Então, esses departamentos, eles têm que ter o mesmo nível de controle, né, para que nenhum processo seja burlado dentro da empresa. Mas aí, a pergunta é, putz, eu tenho uma empresa tão pequenininha, ela tem 1 ou 2 funcionários, né? Como eu faço com toda essa complexidade de processos, né? E assim, gente, isso é visível, né? À medida que uma empresa cresce, a complexidade e a burocracia com certeza aumentam, né? Isso é um fato inegável, né? Quanto maior, mais burocrática. Essa é a forma que tem de se manter todos esses controles dentro de uma empresa, né? Mas se você ainda é bem pequeno, né, e delega atividades operacionais, então você tem que exercer funções de controle dentro da tua empresa, né? As funções que cuidam das conferências, né? E a parte que envolve a liberação de dinheiro. Então, assim, à medida que a empresa cresce de tamanho, é possível colocar funcionários exercendo essas funções de controle, né? Mas assim, gente, sempre lembre, quando se trata de dinheiro, é bom que o empresário sempre esteja atento, né? Se tudo está sendo feito dentro das regras e se os controles estão sendo seguidos também, né? E também assim, né? Quando as organizações vão aumentando de tamanho, existem empresas de auditoria externas, né, que elas podem ajudar muito, né, nesse processo de prevenção de fraudes, porque daí a auditoria chega e ela vai checar, né, se está tudo sendo feito dentro dos conformes, né. E aí, assim, em caso de empresas com sócio, gente, o processo deve ser o mesmo, né. Nunca um único sócio, ele deve ter 100% de autonomia sobre uma operação, né? Quem nunca presenciou, né, um empresário que tem horror à sociedade justamente, né, porque ele já foi passado para trás. Isso é muito comum, o número é muito grande, né? Então, assim, gente, a palavra de ordem é sempre não seja ingênuo quando o assunto é negócios. Ingenuidade é uma palavra que não combina com negócios, né? E assim, além das fraudes, né, que podem ocorrer dentro da empresa, o empresário ele ainda sofre com outro negócio que se chama processo judicial, né? Quem nunca viu um processo trabalhista ou alguma coisa parecida assim contra a empresa, né? E aí pode vir um monte de gente me falar assim, Simone, mas tem empresa que abusa também, né, e merece levar um processo. E sim, gente, é verdade. Tem empresas que abusam muito, né? Mas a pergunta que fica, né, agora, se você é empregado e trabalha em uma empresa que faz isso, né, por que você ainda tá, né, nessa empresa que tá te abusando e que você não concorda, né, com as regras da empresa? Você não precisa ficar lá, né? Mas, gente, o foco aqui, né,
é para falar para os meus queridos empresários, né? Então, vocês que estão me assistindo e que são empresários, né, bora lá falar da parte do empregador, né? E, pessoal, a gente sabe que a legislação trabalhista, ela não é muito amiga dos empresários, né? Isso nós já sabemos de cor e salteado, né? Então, além de ter uma alta carga tributária, né, o empresário, ele paga, né, os tributos sobre a folha de pagamento e ainda há inúmeras exigências, né, dentro da legislação. E assim, até certo ponto isso é bom, porque essas exigências, elas podem coibir, né, abusos por parte do empregador, né, porque muitas vezes a gente já presenciou, né, casos de empresas, né, que deixam seus trabalhadores em condições insalubres, com alto risco, né, ou até mesmo empregados, né, que exercem trabalho meio que sistema de escravidão, né, pela carga horária e pelo salário que recebem. Mas assim, por alguns lados, existe muita burocracia também que impede o empregador de ter flexibilidade dentro da empresa dele, né? E assim, felizmente, né, nos últimos anos as coisas começaram a melhorar um pouquinho para os empregadores, né? Após a aprovação da última reforma trabalhista, né, nós temos dados do TST que mostram que o número de ações trabalhistas, ele caiu em média de 30%, desde 2017 para 2019. E assim, gente, isso é um dado que nós, empresários, temos que comemorar muito, né? Porque imagina 30% em 2 anos, é sinal que as coisas estão, assim, indo para um rumo mais de seriedade, né? Até alguns anos atrás, era muito comum, né? Você ver um empregado saindo de uma empresa, entrar com uma ação lá por qualquer motivo, né? Alegar várias coisas relacionadas ao trabalho e muitas vezes coisas que não procediam. E aí chegava no final, o juiz dava ganho de causa pro empregado, né? E o empregador tinha que pagar uma conta muito alta no final, né? E assim, gente, de novo, são 2 pesos e 2 medidas, né? Como nós sabemos que tem vários empregadores que merecem isso, há muitos que foram altamente prejudicados com esse tipo de ação. Gente, eu já presenciei empresa falindo, né, de tanta ação trabalhista que ela tomou e muitas vezes nem era procedente, assim, os valores que ela tinha que pagar para os funcionários. Fato é, gente, que esse número, ele tá mudando e isso é bom pra gente, né? Eu realmente, assim, eu gostaria de ver mais flexibilização, né, gente? Que palavra difícil de falar, meu Deus do céu. Nos contratos de trabalho, né? Uma diminuição da carga tributária, né? Para que a gente pudesse empregar mais pessoas, né, dentro das nossas empresas. Mas, assim, enquanto tudo isso não acontece, né? E, assim, o que você, eu, né, e todos os pequenos empresários nós podemos fazer para minimizar esses processos, que é algo tão doloroso para a empresa, e às vezes assim, até eu vejo o empregador fala assim, putz, mas justo aquela pessoa que eu confiava tanto, aquele funcionário que eu admirava, né, logo ele foi fazer isso comigo, né, como que pode, né? E de novo eu vou repetir, gente, no mundo dos negócios a gente não pode negligenciar em nenhum aspecto, em nenhum momento, né? Não sejam ingênuos de novo, né? E agora eu vou falar para vocês, assim, algumas ações que a gente pode fazer dentro da empresa para minimizar um pouco esse risco de ações trabalhistas indevidas, né? Então, primeiro, assim, se você tem um funcionário que trabalha diariamente na sua empresa, né? Por favor, registre-o, né? Não deixe ele trabalhando sem registro. Nunca demita um funcionário para que ele possa receber seguro-desemprego e depois recontrate-o. Gente, vocês não têm noção da quantidade de casos que eu já vi nas pequenas empresas acontecer isso.
O patrão lá quer fazer uma negociação lá com o empregado, ele demite, depois recontrata, nesse tempo ele fica recebendo seguro-desemprego e ainda recebendo o seu salário sem registro, né, gente? Isso é completamente inaceitável, né? As pessoas, elas não estão sendo íntegras, né, a partir do momento que elas fazem isso, nem funcionário e nem empregador, né? De preferência, você tem que ter um sistema de cartão ponto, né, que seja alguma coisa confiável, né? E se os trabalhadores, eles trabalharem além do horário normal, né, pague horas extras corretamente, né? Às vezes vai custar um pouquinho mais caro, mas assim, lá na frente vai valer muito a pena, né? Porque você não vai correr nenhum tipo de risco, né? Também não permita que seus funcionários trabalhem em condições insalubres, né? Proporcione um bom ambiente de trabalho para eles, né? Documente toda e qualquer ação, né? Tipo notificações, advertências, avisos. Faça com que eles assinem e tomem ciência, né, do que está acontecendo, e aí você guarda muito bem esse documento, né? E assim, gente, é possível que mesmo com todas essas ações, você ainda possa sofrer um processo de alguém, né? Mas quando o empresário ele faz tudo corretamente e tem provas formais disso, né? A probabilidade que seja uma ação grande que impacte a empresa, ela é mínima, né? E assim, gente, daí você vem me perguntar, putz, Simone, mas às vezes eu preciso contratar um serviço eventual e eu acabo contratando freelancer. Como que eu não vou correr um risco, né, de ficar contratando freelancer e aí o cara alegar que trabalhava na minha empresa sem registro, né? Então, assim, gente, se essa contratação é constante e você não paga encargo sobre isso, com certeza há um risco grande, né? Mas assim, gente, com a carga tributária que nós temos também, às vezes o empresário ele precisa correr alguns riscos, né? Porque senão você acaba indo à falência no final. Mas eu não recomendo. E eu vou dar uma dica assim que eu uso lá na minha empresa de eventos, né? Para quem é novo por aqui e não sabe, né? Além de ensinar gestão aqui na internet, eu tenho uma empresa no ramo de eventos que eu trabalhava até antes da pandemia, né? E você sabe, né, que o ramo de eventos ele é completamente sazonal, então a gente não pode ter muitos funcionários fixos e registrados, né? E eu acabo terceirizando, assim, praticamente 100% da mão de obra que eu contrato. E uma dica, assim, gente, é sempre terceirizar com alguém que também tem um CNPJ, né? Então, assim, hoje com a facilidade que se tem de criar uma MEI, a maioria dos freelancers, eles podem apresentar uma nota fiscal para você, né? Então, sempre procure, quando você terceirizar algum serviço, sempre procurar alguém que possa apresentar uma nota fiscal para você. E aí já reduz muitos riscos, né? Porque daí você tem um comprovante de pagamento lá que você está contratando um serviço de pessoa jurídica também, né? E, assim, para finalizar esse tópico, né, das ações judiciais, assim, o que eu tenho para dizer para vocês, né, nós nunca vamos estar livres deles, mas a gente pode tomar várias ações antecipadas, né, para que esses riscos eles sejam minimizados, né. E aí, pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu quero reforçar mais uma vez quais são os pontos fundamentais que o empresário que já se sentiu por algum motivo traído, né, e segue com medo de contratar uma equipe ou delegar tarefas, ele deve executar. Então, assim, gente, primeiro, criar uma boa cultura dentro da empresa, com valores fortes, com valores de integridade, respeito e honestidade. Caprichar no processo de contratação, né, para que você possa escolher funcionários que estejam alinhados com esses valores. Criar regras claras dentro da tua empresa, né? E as penalidades caso elas sejam descumpridas. Criar um código de conduta, um código de ética para sua empresa. Comunicar claramente esse código, né? A gente lembre, o óbvio precisa ser dito. Os teus funcionários, eles precisam ter ciência quais são as regras, né? O que
pode ser feito e o que não pode ser feito dentro da empresa, né? Estabelecer dentro da empresa que todos os funcionários, né, eles saibam exatamente o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer e quando eles têm que fazer, né? Aí também definir o que a gente chama de segregação de função ou de tarefa, né? Para que nenhuma saída de dinheiro, material ou aprovação, né, ela possa ser manipulada de maneira que ela vai gerar uma fraude dentro da empresa, né? Ter controles eficientes para verificação do que está acontecendo dentro da empresa, ter funcionários registrados, controles de horas extras, documentação do que acontece com a ciência de funcionários e patrões. Então, meus caros empresários, né? Eu entendo a dor que algum empresário que já viveu isso, né? De tudo isso que eu falei dentro desse vídeo, eu entendo quão grande é a dor dele, né? Mas, assim, nós não precisamos nos abater e deixar que essa dor vença, né? Como vocês viram, gente, a maioria das empresas, ela já passou por um processo ou uma situação de fraude, né? Então, assim, é impossível ter 100%, né, de controle sobre tudo o que acontece, né? Mas é necessário, sim, que todo empresário ele siga estas ações que estão nesse vídeo, né? Porque é uma forma muito eficaz de primeiro organizar a sua empresa, criar um bom ambiente de trabalho através de uma cultura forte e aí sim você vai reduzir, né, ou minimizar qualquer risco de fraude dentro da sua empresa, né? Então, assim, pessoal, eu espero realmente que eu possa ter ajudado vocês com esse conteúdo, né? Eu espero que vocês possam aplicar, se não todos esses conselhos, mas pelo menos alguns, né, desses passos dentro da empresa de vocês. E eu desejo de coração, assim, que vocês tenham muitos êxitos, né, nos seus negócios e principalmente, né, sem fraudes, né? E se ainda ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou vocês podem me procurar lá no meu Instagram, que é @SimoneBoninhoOficial, e diariamente lá eu tô conversando com a minha audiência, respondendo dúvidas e perguntas, né? Então, é só me procurar por lá e mandar uma perguntinha que eu estou lá para ajudar todo mundo, né? E por hoje é só, pessoal. Um grande abraço a todos, né? E até o próximo vídeo.